Bom, pessoal, vamos para o segundo vídeo da semana. Agora vamos começar um tema novo, né? O tema 3. A gente falou no tema 1 sobre célula, no tema 2 sobre os níveis de organização do organismo, né? Lembram? Célula, tecido, órgãos, sistemas e o organismo todo. Agora nós vamos ver o tema 3 sobre o sistema nervoso humano. Vamos conhecer como é esse sistema. Ao longo das aulas de ciências, né, até o nono ano, você vai ver os demais sistemas, tá? Dessa vez nós vamos estudar o sistema nervoso. Depois, ainda esse ano, a gente vai ver outros sistemas, mas a gente vai começar com o sistema nervoso humano. Vamos lá, então. No livro é a página 162. 162, tá? Você pode, se você tem o seu livro aí, você pode acompanhar com ele, pode acompanhar comigo aqui, e eu vou deixar essas páginas em anexo lá na atividade depois para você poder, se quiser imprimir ou quiser ler depois, né, na hora de estudar para a prova, e também consultar na hora da prova, né, você vai poder fazer. Então vamos lá, na página 162, tema 3, o sistema nervoso humano. Vamos lá. A sobrevivência dos seres vivos depende, em certa medida, da sua capacidade de perceber o ambiente e produzir respostas a ele. Para a gente poder se defender ou poder fazer o que a gente precisa, né? Procurar alimento, não é? Se deslocar. Os seres vivos eles precisam perceber o ambiente, até se defender, né? Os animais que se defendem aí na floresta, em algum lugar, eles precisam perceber o ambiente. Perceber informações do próprio corpo também é fundamental para a manutenção da vida. Por exemplo, sentir dor. Sentir dor é perceber que há algo estranho no nosso próprio corpo, certo? Então a dor ela é muito importante para a nossa defesa. Tá? O próprio medo. O medo é uma defesa. Se as pessoas não tivessem medo, elas se arriscariam mais e morreriam mais. Tá? Então tá aqui, ó. Por exemplo, um animal que vê um predador, ele pode fugir dele para não ser devorado. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa ver. Então isso é sentir o ambiente, perceber o ambiente. E uma pessoa que sente dor sabe que algo não vai bem no seu corpo, certo? Então a dor, a febre, o medo, né, o susto, essas são ações de defesa do corpo. Vamos lá. O conjunto de estruturas responsáveis por perceber e interpretar os estímulos ambientais é o sistema nervoso. Então, olha só, o sistema nervoso ele constitui um conjunto de estruturas que percebem e interpretam os estímulos ambientais, o que está acontecendo no ambiente. Tá? Esse sistema também coordena as funções mais complexas, como o pensamento, é o sistema nervoso quem faz, né? É ele quem coordena. Os sentimentos, é o sistema nervoso quem coordena. E a capacidade de aprendizado também é o sistema nervoso. A gente aprende e armazena o conhecimento onde? Aqui no cérebro, né? Então, o cérebro faz parte do sistema nervoso. É uma estrutura que faz parte do sistema nervoso. O ser humano é capaz de perceber o ambiente ou as condições do próprio corpo ao receber estímulos internos de dentro do próprio corpo, como a desidratação, perda de água, né? O corpo sente, a gente sente, proporcionando uma sensação de sede. Então, a sede é um resultado do que o corpo está percebendo a falta de água. Aí dá aquela vontade de beber água, né? A fome também. Por exemplo, quando a gente está sem comer por muito tempo, o estômago começa a roncar, né? Começa a dar aquela sensação ruim no estômago. Isso é uma resposta que o corpo está nos dando de que está faltando alguma coisa, o alimento. E existem também os estímulos externos. Um feixe de luz, né? Que você às vezes fecha o olho quando tem luz demais, que tem como resposta o fechamento dos olhos, né? Sei lá, você está num quarto escuro, abre a janela, né? A sua mãe chega e abre a janela, vamos acordar, menina, abre a janela, vem aquela luz, você fica assim, ó, com a mão na frente, assim, né? Ou seja, o seu corpo está percebendo que tem luz demais no olho ali, né? O olho está acostumado com o escuro. Outro exemplo de estímulo externo são os sons, que são capazes de provocar uma resposta, que é a sensação sonora.
Às vezes essa resposta ela pode ser boa ou ruim. Pode ser um som que não agrada, até incomoda se for um som muito alto, né? Uma buzina, um alarme muito alto. Ou pode ser um som bom, né? Que dá vontade de dançar, causa assim lembranças, né? De tempos bons e tal. E dependendo da interpretação da sensação sonora, o corpo pode responder de formas diferentes, ó, dançando, se for uma música boa, né, um som bom, ou ficando atento, se for um som desconhecido. Não é? Quando o som cessa, ele para, o estímulo acaba e não o percebemos mais. Então o som ele acaba, a gente deixa de perceber ele na mente. É claro que a gente tem a memória, né, do som que a gente ouviu, a música, a gente decora, fica na cabeça, né? Tem umas músicas que ficam na cabeça o dia inteiro. Aí tem aqui, ó. Olha só, um goleiro aqui, ele tá fazendo uma defesa aqui, né? Ó, tá tentando fazer uma defesa, a bola tá aqui, ó, lá, o salto que ele tá dando. E aí, será que aqui tem estímulos e percepção? Para o goleiro fazer essa defesa, o que ele tem que fazer? Ele tem que ver a bola, ele tem que provocar no próprio corpo movimentos corretos, né? Os movimentos corretos para poder fazer a defesa, certo? E que estímulo a gente tem lá na plateia? A plateia está observando e quando acontece um gol, ela comemora. Olha só, um estímulo externo que causa aqui uma euforia, né? A pessoa pula de alegria e grita. Então aqui está tendo vários estímulos, né? de fora. E olha só, vamos ler o que está escrito aqui então. Para impedir que a bola entre no gol, o goleiro deve estar atento aos movimentos dos jogadores e da bola, ouvir o barulho produzido pelo chute e saltar no momento certo. Sem a percepção do ambiente, não seria possível fazer a defesa. É o sistema nervoso que interpreta os estímulos do ambiente e coordena a resposta do corpo. Essa foto é uma partida da Copa do Mundo na Rússia em 2018. Tá? Ok, então, se não fossem os estímulos, aliás, os nossos sensores, né, nossa capacidade de sentir o ambiente, a gente não ia conseguir interagir com ele, certo? Então vamos lá. Vamos conhecer como são as células nervosas do sistema nervoso. As células do sistema nervoso são chamadas de células nervosas. Ok? Então vamos lá. O sistema nervoso humano é formado por células especializadas, os neurônios e os gliócitos. Então nós temos dois tipos aqui, os neurônios e os gliócitos. Eles são células nervosas. Os gliócitos, também denominados de células gliais, isso aqui é o que mais se usa, células gliais, sustentam, protegem e nutrem os neurônios. É como se fosse vamos dizer assim, uma babá. São células que cuidam dos neurônios, tá? Elas cuidam, elas protegem, elas sustentam e elas levam nutrientes para essas células. Os neurônios são as unidades estruturais e funcionais do sistema nervoso. Então, são as células principais, pois é por meio deles que os estímulos são percebidos e conduzidos para as diferentes partes desse sistema. Então, são os neurônios que levam os sinais elétricos, pelo corpo. Então, você leva uma agulhada na ponta do dedo, os neurônios que estão aqui na ponta do dedo levam o sinal pelo braço aqui para a coluna, na medula, e ela leva para a cabeça, para o cérebro. E você percebe que você levou uma agulhada, e aí o que o corpo responde? Tira a mão, rapidinho. Certo? Então, é um estímulo que faz com que você tire a mão correndo, rápido, porque é um perigo. O corpo sente que é um perigo, não é? Os neurônios são formados por corpo celular, dendritos e axônios. São as três partes do... Vou marcar de outra cor aqui. As três partes do neurônio. É o corpo celular, os dendritos e os axônios. E o axônio. Vamos ver cada parte dessa? Vamos lá. Nós temos aqui o corpo celular. Contém o núcleo e a maior parte do citoplasma da célula. Ou seja, o corpo celular é a parte principal do neurônio. Depois nós temos os dendritos, que são os prolongamentos do corpo celular, como se fossem raízes, tá? Como se fossem raízes saindo do corpo celular. Eles atuam como receptores, eles recebem os estímulos. E ainda temos o axônio, que é um prolongamento, é uma parte comprida da célula que transmite o estímulo proveniente do corpo celular para os outros neurônios. Então essa parte aqui é como se fosse um rabinho na célula. Ele leva o estímulo para outra célula.
envolvendo o axônio de alguns neurônios, as células que formam uma camada gordurosa, conhecida como extrato mielínico, que facilita a transmissão do estímulo. Então, o sinal elétrico passa pela célula, passa pelo axônio, que é a parte compridinha, e vai para outra célula. Vamos ver como que é a célula? Olha aqui, ó. Olha então como é o neurônio, ó. Aqui fica o corpo celular, essa parte aqui, ó, é a parte principal. É onde fica o núcleo, olha o núcleo aqui vermelho. O núcleo da célula, do neurônio, tá? Vou aumentar mais aqui. Então ele tem aqui o corpo celular, essa parte aqui. Eu vou cobrar isso depois na avaliação, tá? O corpo celular é a parte principal da célula, é onde fica o citoplasma e o núcleo, certo? E aí nós temos aqui os dendritos. Não é dentritos, nem detritos, é dendritos. Os dendritos são essas ramificações aqui, ó, parece raiz ou galho de árvore, né? Esses ramos aqui, esses dendritos, eles recebem sinais elétricos de outros neurônios, tá? Então, faz de conta tem um neurônio aqui, ó, aqui do lado. Ele também tem uma parte que toca aqui, ó, tá? E toca aqui também. Fica assim, ó, bem pertinho, ó. Então, esse aqui pode passar o sinal para o outro neurônio, tá? Então, isso aqui são os dendritos, eles recebem o sinal de outros neurônios. Aí nós temos aqui, ó, o axônio. O axônio é essa cauda aqui, ó. Essa cauda comprida aqui, ó. Ela é dividida em pedaços, que são os estratos mielínicos, ó. Várias camadinhas aqui, né? Ele é como se fosse um rabinho. E lá na ponta desse rabinho, que é o axônio, existem as ramificações do axônio. Olha só, como se fossem também raízes aqui, né? Ó. Raízes aqui. E aí, o que acontece? Você tem um outro neurônio aqui para trás. Você tem um outro neurônio aqui, ó. Núcleo. E aí aqui tem os dendritos. Olha como os dendritos, eles vão se comunicar lá, ó. Eles vão se comunicar aqui, ó, com esses aqui, ó. Tá? E aí um se comunica com o outro. Aí ele tem aqui o axônio dele, né? Que é essa parte aqui compridinha. Com os estratos aqui. E aí ele tem aqui a ramificação de novo. E aí vai passando de um para o outro, ó. Um neurônio vai passando para o outro. Certo? Esse aqui recebeu um sinal, faz um sinal vermelho aqui, ó, que é o sinal elétrico. Chega o sinal elétrico vai passar, passa para o outro e aí segue adiante. Uma célula vai passando o sinal elétrico para o outro, o sinal nervoso, né? O sinal elétrico de um para o outro. Quando passa de um para o outro aqui, ó, esse lugarzinho aqui onde acontece a passagem, a gente chama esse lugar de sinapse. É a sinapse. Sinapse, então, é o lugar onde você tem um salto aqui, ó. Na verdade, são substâncias químicas que atravessam e aí dão uma continuidade ao sinal elétrico para outra célula, tá bom? Bom, vamos seguir aqui embaixo, então. A transmissão das informações no sistema nervoso. A transmissão das informações no sistema nervoso. Os neurônios são células especializadas na recepção e na transmissão dos estímulos. Então, ele recebe e passa adiante. Essa transmissão de informação é feita por meio de impulsos nervosos. Então, seria que esse sinal vermelho aqui que eu coloquei aqui, ó, essa flechinha aqui, é o impulso nervoso. É um sinal elétrico que passa por dentro da célula, cuja propagação sempre ocorre no mesmo sentido dos neurônios, dos dendritos para o corpo celular e depois para o axônio. Então, é nesse sentido aqui que a gente desenhou. Ó. Tá? Chega aqui nos dendritos, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio e aí vai parar na outra célula. Tá? Sempre nesse sentido aqui. Digamos assim, ó, da parte do corpo celular, da cabeça aqui do neurônio para a cauda. Tá? Depois, a transmissão do impulso nervoso entre neurônios se dá sem que haja o contato físico entre eles. Então, ou seja, aquelas raízes que eu desenhei ali, elas não estão encostadas aqui nessa região aqui, ó. Eles não estão bem encostados, não. Tem uma distância, tá? Vou fazer maior aqui, ó. Tá chegando um aqui e aí tem o outro saindo para lá. Tem um espaço aqui, ó. Tem um espaço. Tá? Esses espaços são as sinapses. Tá dizendo aqui, ó. Ó,
Opa. Entre o axônio de um neurônio e a célula vizinha existe um espaço microscópico chamado sinapse. É por ele que se dá a transmissão do impulso nervoso. Então é por esse espaço que você tem substâncias químicas ali no meio, que são chamadas de neurotransmissores. Eles é que transmitem a informação de uma célula para outra, tá bom? Beleza. Aí aqui está aqui, ó. Tem um texto aqui do lado, está dizendo assim, quantidade de neurônios. Estima-se que o cérebro humano tenha cerca de 86 bilhões de neurônios. Durante algum tempo, não foram encontradas evidências de que os neurônios continuavam se multiplicando na idade adulta. Então, a gente achava que os neurônios eles não se multiplicavam quando a pessoa ficava adulta. No entanto, estudos recentes, ou seja, estudos de pouco tempo atrás, demonstraram que mesmo depois de adultos, algumas áreas do cérebro humano, como as responsáveis pela memória e pelo aprendizado, continuam a produzir novas células nervosas. Ou seja, existem áreas do cérebro que mesmo depois da pessoa adulta, eles continuam a formar novas células. As células continuam a nascer ali, tá? Ok, então vamos aqui para a próxima página. Então eu estou aqui com a página agora 164 e diz assim, ó. Quando o impulso nervoso chega à extremidade do axônio, ou seja, lá no final do rabinho do neurônio, em geral são liberadas neurotransmissores nas sinapses. Os neurotransmissores são substâncias, tá? Capazes de agir sobre os dendritos do outro neurônio e desencadear um novo impulso nervoso. Então, o neurotransmissor sai de um neurônio, pela sinapse, vai para outro, toca no outro e o sinal continua dentro do outro. Tá? É como se fosse um telefone sem fio. O neurônio se comunica com o neurotransmissor, ele vai para o outro lado na sinapse e passa a informação para outra célula. E aí o sinal elétrico continua na outra célula. Também existem sinapses entre neurônios e células de músculos e glândulas. Então existe sinapse entre um neurônio e outro, mas existe sinapse, por exemplo, entre um neurônio e uma célula muscular. Certo? Aí o músculo vai se estender ou vai contrair. Ou seja, o sinal está chegando no músculo para ele fazer o que tem que fazer. Cada neurônio do cérebro humano está ligado por meio de sinapses a cerca de outros 10 mil neurônios. Então, um neurônio está ligado com outros 10 mil neurônios. Então, é uma rede assim, muito emaranhada. Ou seja, cada neurônio é capaz de receber cerca de 10 mil mensagens ao mesmo tempo. Certo? Ou seja, ele pode se comunicar com 10 mil neurônios e receber sinais desses 10 mil neurônios tudo ao mesmo tempo. Tá aqui a sinapse, ó. Aqui, ó, é o final do axônio, é a pontinha do axônio. Ele termina assim, ó, parece um pezinho assim, pezinho de elefante. E aí o sinal elétrico chega aqui, ó, e aí nós temos aqui as substâncias, olha só. Os neurotransmissores são essas bolinhas vermelhas aqui. Elas vêm e tocam o outro lado, que é a outra célula. Aqui é o comecinho do dendrito de outra célula, ó. Mais um pezinho, parece um pezinho de elefante também. Então é assim que se comunica. Ó. Aqui é a sinapse, é o espaço que tem entre elas. Essas substâncias saem de uma e tocam na outra. E aí o sinal continua. O sinal nervoso, né, o impulso nervoso, ele continua pela outra célula. Tudo bem? Olha lá. Passa de um axônio, que é o final do rabinho da célula, para um dendrito, que é aquela parte que parece uns galinhos que ficam em volta do corpo celular. Vou desenhar de novo aqui simplificado. Ó. Aqui está o corpo celular e aqui estão os dendritos, certo? Aqui o corpo celular com o núcleo. Aí você tem aqui o axônio, ó, bem comprido. Ele tem aqui as vesículas milínicas, que são assim divididas, né? E aqui você tem as ramificações, ó. Parecem galhos aqui, parecem raízes, vamos dizer assim. Certo? Então o sinal vem por aqui, o sinal vem, o impulso nervoso. Quando chega aqui na pontinha, você tem outro neurônio aqui, ó. Vamos passar o sinal para ele. Então ele se comunica aqui, ó. Existe um espaço aqui, ó, uma distância.
E aí ele tem lá o outro axônio dele, certo? E aqui tem outros dendritos se comunicando com outros neurônios. E aí o sinal chega aqui, ó. O que tem aqui nesse lugar aqui, ó? Tem um espaço. É a sinapse. A sinapse. É onde os neurotransmissores pulam de uma célula para outra. Quando pula de uma célula para outra, segue o impulso nervoso de novo pela célula. E aí, digamos que aqui na pontinha desse aqui, ó, tem uma célula de um músculo aqui, ó. Uma célula de um músculo aqui. O que esse músculo vai fazer? Ele pode se esticar, né? Ou diminuir de tamanho. Depende do sinal que chegou. E aí é quando você mexe o músculo. Você faz um muque assim, ou você carrega um peso, você faz força. Quando você faz força, quer dizer, um sinal elétrico que mandou o músculo fazer a força. Tudo bem? E esse sinal, ó, ele veio vindo lá de longe, ó. Pode ser lá do cérebro. Veio lá do cérebro, desceu pelo braço da pessoa, chegou no músculo e fez o músculo se contrair para fazer força. Tudo bem? Beleza? Ok. Então vamos seguir aqui, ó. Aqui do lado, o texto que explica esse desenho aqui que eu já falei. Vamos ver. Representação esquemática da sinapse entre dois neurônios, vistos em corte, com liberação de neurotransmissores ocorrida após a ação de um impulso nervoso. Os neurotransmissores são captados pelos receptores na membrana plasmática dos dendritos do neurônio seguinte. Eles são captados aqui, ó. Eles chegam aqui, eles saem daqui de cima do axônio, de uma célula, de um neurônio, e vão para outra célula, na superfície da outra célula, desencadeando nele um novo impulso nervoso. Note que a transmissão do impulso é unidirecional, ou seja, sempre em uma direção. É sempre de um axônio para um dendrito, sempre daqui para cá. O sinal nunca é o contrário, tá bom? Beleza. Agora aqui, ó. Estrutura do sistema nervoso humano. Vamos ver como que o sistema nervoso é constituído, os órgãos. A gente viu o tecido e as células, né? As células são os neurônios e as células gliais, né? Principalmente os neurônios e os órgãos. Vamos ver. O sistema nervoso humano ele é formado por encéfalo, medula espinal, nervos e gânglios nervosos. Então, essas são as estruturas que constituem o sistema nervoso. De novo, encéfalo, medula espinal, nervos e gânglios nervosos. Vamos lá, a gente vai ver cada um deles. O encéfalo é a maior estrutura de integração e controle do sistema nervoso. Vamos dizer assim que é a central de controle, é a parte principal. Está abrigado na caixa craniana. Caixa craniana é aqui, ó, dentro da cuca, aqui, ó, dentro do crânio. É formado pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, veja bem, o encéfalo é tudo que está aqui dentro, toda a parte do sistema nervoso que está dentro do crânio, e ele é constituído de 3 partes. O cérebro, que é o principal, né? Cérebro, não é cérebro, é cérebro. Vamos escrever aqui, ó. Cérebro. Não é cérebro, certo? É cérebro. O cérebro, o encéfalo, o cerebelo, desculpa, o cerebelo que fica aqui embaixo do cérebro, ele é menor, é como se fosse um cérebro pequenininho que a gente tem aqui atrás na nuca. E tem o tronco encefálico, que fica bem no miolo, bem lá no fundo mesmo do cérebro, tá? Fica bem no centro, assim, bem lá no fundão. É o tronco encefálico. Então, são 3 partes que ficam aqui dentro. Vamos ver sobre ele aqui, ó. Cada um deles, ó. Olha aqui do lado do desenho, ó. O crânio, que é essa parte de fora, né? É o osso que protege o encéfalo. Aí, dentro do encéfalo, nós temos o cérebro, que é essa parte aqui, ó. O cérebro, ele é grandão, né? Ele é grandão. E ele parece uma noz gigante. É dividido em 2 partes, né? Em 2 hemisférios. Aí nós temos o cerebelo, que ele fica aqui na nuca, aqui atrás. Aqui é a frente da pessoa, é o rosto dela. Aqui é a nuca, ó. O cerebelo fica aqui embaixo. E nós temos aqui o tronco encefálico, que é essa parte do meio aqui, ó. Esse miolo aqui, ó. É o tronco encefálico. Tá? E aqui já vai descer pela coluna a medula espinal. Tá? Olha lá, ó.
Aí dá para ver o tronco encefálico aqui no meio, ó. Essa parte aqui, ó. Esse miolo aqui que fica bem no meio do cérebro, em volta, o cérebro fica em volta, olha só. O cérebro fica em volta do tronco encefálico. E aí você tem o cerebelo aqui, o cérebro fica aqui em cima, né, ó. E aqui você tem a medula aqui embaixo, que desce para a coluna. Tudo bem? Beleza? Vamos lá então. Seguindo aqui, ó, vamos falar de cada um da parte do encéfalo. O cérebro é o órgão mais volumoso do encéfalo. Divide-se em dois hemisférios, direito e esquerdo. Então nós temos dois lados. O cérebro tem dois lados. E apresenta a superfície cheia de pregas, parecendo uma noz. É encarregada de receber informações, processá-las e elaborar respostas que coordenam os movimentos voluntários, ou seja, aqueles movimentos que você pensa para fazer, tipo, vou erguer o braço. Então eu pensei para erguer o braço. Então quem que deu esse comando? O cérebro. O cérebro que dá esse comando, tá? Ou então eu estou falando com vocês e eu estou escolhendo as palavras para falar com vocês. Então quem está fazendo isso é o meu cérebro, né? Isso devido a toda a memória que eu tenho, a leitura que eu estou fazendo, né? As lembranças de coisas que eu já estudei. Então o cérebro vai organizando essas coisas e eu vou escolhendo palavras para poder passar para vocês aquilo que está dentro da minha cabeça. Então vamos lá. Também é responsável pela memória. Olha só, a memória, as coisas que você se lembra, elas estão guardadas no cérebro. Pela consciência, né? Onde você está, o que você está fazendo, o que você vai ter que fazer, que você tem que estudar para passar de ano, isso tudo é a consciência. Está guardada no cérebro. Pela aprendizagem, olha só, eu estou ensinando vocês coisas novas, né? Vocês estão prestando atenção aí no celular ou no computador, vocês estão vendo coisas novas, às vezes coisas que você nunca ouviu falar. Então, isso é aprendizagem. O seu cérebro está guardando informações daquilo que está no meu, está passando para o seu, certo? E também, claro, as informações que estão no livro. E pela linguagem. Eu estou falando com vocês e vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu espero, né, que estejam entendendo. Isso é a linguagem, a transmissão do conhecimento através da linguagem. Então, nós usamos o quê? O português para falar, nós usamos o som, nós usamos imagens, isso tudo é linguagem, tá? E isso tudo é guardado no cérebro. O cerebelo, que é essa parte da nuca aqui, assim como o cérebro, ele também apresenta dois hemisférios, então ele também é dividido em duas partes. Está relacionado à coordenação dos movimentos dos músculos. Então, olha só, o cerebelo ele comanda o movimento dos músculos, bem como o controle do equilíbrio e da postura do corpo. Eu estou sentado aqui, estou equilibrado na cadeira, né? Se precisar, eu me levanto e saio andando. Estou em equilíbrio, eu estou aqui em equilíbrio, eu não estou tombando para o lado, eu não estou caindo aqui para o lado. Ó. Eu consigo manter um equilíbrio aqui no meio. E quem comanda esse equilíbrio é o cerebelo, tá? A pessoa quando bebe bebida alcoólica, ela fica o quê? Ela fica bêbada, né? O que é uma pessoa bêbada? Ela está com o cerebelo afetado pelo álcool. O cerebelo não consegue mais deixar ela em equilíbrio. Aí ela anda cambaleando, não consegue dirigir, provoca acidente daí, né? Não consegue andar, não consegue nem ficar sentado às vezes numa cadeira. Ela cai para frente, ela cai para trás ou cai para os lados, não consegue se equilibrar. Por quê? Quem está afetado é o cerebelo. Então o cerebelo é responsável pelo equilíbrio da pessoa, tá bom? Depois seguindo aqui embaixo, o tronco encefálico, que é aquele que eu falei que é o miolo aqui, ó, o miolo aqui, ó. A parte fica bem lá no meio mesmo, dentro, no centro da caixa craniana. É responsável por coordenar as funções vitais e involuntárias, aquilo que a gente não pensa que acontece no nosso corpo. Por exemplo, os batimentos cardíacos do coração, você não fica pensando para o coração bater. A respiração, que também é automática, e os movimentos peristálticos do intestino, do estômago, né, da faringe, são movimentos que a gente não pensa, eles fazem sozinhos. Né? Bom, ok, então assim a gente finaliza aqui, vamos para a próxima página. Página 165 é a última página do sistema nervoso, vamos lá. Eu estou acabando o vídeo. A medula espinal agora, a medula é essa que desce agora, não está mais aqui no crânio, né? Não está mais dentro da caixa, está descendo aqui pela coluna vertebral. Vamos lá. A medula espinal é um cordão
que fica alojado dentro da coluna vertebral. Olha só como o sistema nervoso, uma boa parte dele é protegido pelos ossos, né? Aqui em cima nós temos a proteção do crânio, que é um osso, né? Depois a coluna, a medula espinal, ela é protegida pela coluna espinhal ou espinal, pelas vértebras, né? Que são esses ossinhos da coluna. Então os dois ficam protegidos dentro de ossos. Vamos lá, as vértebras dão estabilidade à medula e protegem contra choques mecânicos. Então você não bate a sua medula, ela está protegida. Se você bater as costas na cadeira assim, ó, com força, você não vai atingir a sua medula. Se ela não fosse protegida, ia doer. Então você ia acabar fazendo movimentos involuntários, né? E seria mais fácil acidente, se você levar um tombo e acidentar a sua medula. Então, as vértebras, os ossinhos, eles protegem a medula contra acidentes. O crânio também, né? Às vezes a gente bate a cabeça assim, sem querer, em algum lugar, e você não afeta o seu cérebro. Dá uma cabeçada na bola, no futebol, não afeta, ou não deveria afetar, né? Porque você tem uma proteção aqui. Apesar de que alguns esportes, como por exemplo o boxe, né? Que bate muita cabeça, dá muita porrada na cabeça, a pessoa pode, com o tempo, de tanto chacoalhão que o cérebro leva, né? Você pode ter um problema sério. Muitos lutadores de boxe, depois dos 50, 60 anos, acabaram tendo problemas mentais, né? Problemas de movimento do corpo, porque foram afetados por essa síndrome aí das pancadas que leva na cabeça. Até o futebol também tem alguns estudos que dizem que cabeceada demais na bola pode afetar também a mente depois com a idade, tá? Bom, aí diz assim, a medula espinal, ela possui duas funções principais: elaborar respostas simples, rápidas e involuntárias para alguns estímulos e servir de via de comunicação entre os órgãos dos sentidos, receptores de estímulos, por exemplo, o olho, o nariz, a boca, e o encéfalo. Então a medula ela serve para aquelas coisas que precisam ser feitas muito rápidas. Por exemplo, você levou uma agulhada na ponta do dedo. O que a gente faz quando a gente leva uma agulhada? Você está distraído assim, aí você leva uma agulhada. O que você faz? Você não tira a mão rápido, correndo? Não é? Essa tirada da mão rápida, isso aí não é o cérebro que tá mandando esse estímulo, é a medula. A medula é que manda o comando para tirar a mão logo, tá bom? Porque o caminho é mais curto. A medula ela é mais curta, ela está antes do cérebro. Então ela é que manda o sinal para você tirar a mão correndo. Ou então quando você leva um susto muito grande, você se protege assim do susto. Esse movimento assim, fechar o olho e se proteger, isso é a medula quem dá o sinal, tá? Então esses movimentos que têm que ser feitos rápidos e repentinos assim, de supetão, é a medula quem faz, tá bom? E também é a medula que liga o cérebro com os órgãos do corpo. Por exemplo, o estômago. O estômago, ele tem sinais que vão lá para o cérebro, né? Passa por onde? Passa pela medula. Tem que passar pela medula aqui atrás. Então, primeiro o sinal vai lá na coluna, sobe pela medula e chega no cérebro, tá? E o contrário também. O cérebro manda levantar o braço, né? O cérebro deu um comando, levante o braço. Tem que passar por onde esse sinal? Ele passa pela medula primeiro, depois vem pelo braço e aí chega no músculo para poder levantar o braço, tá bom? Então olha só, a medula espinhal ela é uma ponte entre todo o corpo e o cérebro e o encéfalo, e ele também emite sinais involuntários para aquelas situações que têm que ser rápidas e ágeis. Entre o encéfalo e os órgãos efetores, que são os órgãos que fazem as coisas no corpo, órgãos responsáveis por efetuar as respostas aos estímulos percebidos. Então, o músculo, por exemplo, você manda um estímulo da cabeça e ele obedece. Então, ele é um órgão efetor, ele efetua, ele faz aquilo que a gente quer fazer. Tanto o encéfalo, que é toda essa parte aqui de cima, como a medula, aqui atrás, partem nervos que se ramificam e atingem todas as partes do corpo. Então, existem nervos que saem da cabeça para o corpo e da medula para o corpo. Os nervos são conjuntos de axônios ou dendritos que se associam e formam fibras nervosas. Então, por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui, ó. Aqui do lado. Você tem aqui, ó, lá no cérebro você tem um neurônio. Então, um neurônio aqui, outro neurônio aqui, outro neurônio aqui,
E aí cada um tem um axônio. Esse aqui também tem um, e esse aqui também tem o dele. Olha que esses axônios são bem compridos. Olha como eles formam aqui um feixe, ó. Só que aqui eu só desenhei 3. Agora você imagina assim, 1 milhão deles formando um feixe aqui, ó, um tubo. Certo? Isso vai formar a medula espinhal. Vai descer pela medula, tá? E vai chegar lá nos braços, né? Isso aqui vai se dividir, por exemplo, vem para cá uma certa quantidade vem para cá para um braço, outra quantidade vem para cá para o outro braço, outra vai para os órgãos, outra desce lá para uma perna, a outra desce para outra perna, e aí vai se comunica com o corpo inteiro, tá? Os axônios vão se comunicando com o corpo inteiro, formando as fibras nervosas. Então são esses tubos cheios de axônios passando, são as fibras nervosas. Eles transmitem informações dos órgãos que percebem, né, os estímulos para os órgãos de processamento do sistema nervoso. E destes transmitem as respostas para os órgãos efetores. Então vai passando, né, de um órgão para outro. Tem alguns órgãos que são os receptores, tem outros que são efetores, os que realmente efetuam aquilo que o cérebro mandou fazer. Alguns nervos apresentam pequenas dilatações, que correspondem aos gânglios nervosos. Então existem alguns lugares que tem como se fossem bolinhas. Sei lá, no pescoço da pessoa tem um conjunto de nervos aqui, ó, né? Conjunto de nervos que passam aqui. Lá no braço, às vezes embaixo do braço também tem alguns gânglios que formam estruturas mais, umas bolinhas, né, com nervos ali dentro. Tá? Na perna também nós temos os gânglios nervosos. Olha aqui, ó, a estrutura da medula espinhal. Aqui em cima é o encéfalo, a gente já falou. Agora a medula ela é aqui, ó, ela desce por aqui, ó, por dentro da coluna vertebral, certo? Aqui fica a medula espinal. E ela vai se dividindo. Aí tem as vértebras, que são os ossos, né? As vértebras são os ossos que protegem a medula. Fica em volta da medula protegendo ela. E aí olha só os nervos espalhando pelo corpo, ó, descendo aqui pelos braços, os nervos, né? Saindo aqui para a perna, saindo para outra perna, saindo para os órgãos aqui da barriga, para os órgãos aqui de cima, certo? E aí também tem aqueles que ficam aqui no rosto, os nervos que ficam no rosto da pessoa, para a gente poder movimentar os músculos, o olho, né? Movimentar o rosto. Tem os nervos também que saem direto aqui para o rosto. Então esses nervos se espalham pelo corpo inteiro, a partir da medula e do encéfalo também. Bom, aí para terminar, pessoal, nós temos aqui, ó, um texto rapidinho, diz assim, ó, projeto andar de novo. Aqui tem uma pessoa que ela tem paralisia, ela não consegue andar com a perna sozinha, né? Ela é paraplégica. O projeto Andar de Novo, liderado pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicoleles. Esse Miguel Nicoleles é um cientista muito famoso, tá? No mundo inteiro ele é famoso, e ele trabalha com o sistema nervoso. Ele tenta fazer com que as pessoas voltem a andar. É uma colaboração entre diversas universidades e centros de pesquisas do mundo, esse projeto aqui. Ele reúne pessoas de diversas áreas do conhecimento, como neurocientistas, bioquímicos, fisioterapeutas, engenheiros robóticos, biólogos e médicos de várias nacionalidades. Você viu que é um projeto que envolve pessoas de vários conhecimentos, né? Vários conhecimentos. Seu objetivo é criar tecnologias que ajudem pacientes com paralisias causadas por lesões na medula espinal ou doenças neurológicas a restabelecer o controle de movimentos. Então a pessoa às vezes sofreu um acidente, ou ela tem um problema mesmo genético, uma doença, né, no sistema nervoso que faz com que ela não se mexa normalmente. Então eles produzem equipamentos que se comunicam com o cérebro e com os órgãos que precisam se movimentar. Alguns procedimentos desenvolvidos por esse projeto fizeram com que pacientes recuperassem parte do movimento de membros anteriormente paralisados e a sensação do tato. Olha só, as pessoas antes eram totalmente paralisadas, por exemplo, nas pernas, elas conseguem voltar a ter alguns movimentos, né? Recuperar parte, pelo menos parte do movimento, e voltar a ter sensação de novo na perna, sentir de novo. A pessoa dá um beliscão ali na perna, ela sente de novo. Antes ela não sentia. Tá? Então aqui tem uma pessoa num equipamento, e aqui ela, com os comandos do cérebro, ela consegue movimentar de novo a perna. Não sei se vocês já viram
Vocês são novos, mas deve ter na internet. Se vocês olharem a abertura das Olimpíadas no Brasil, tá? Foi em 2016, né? 2016 a Olimpíada foi no Brasil. Vocês vão ver que tem um momento lá que a pessoa coloca uma bola. Acho que foi essa pessoa aqui que está na foto, se não me engano. Ela participou da abertura, ela deu um chute numa bola. Deu um chute na bola com o equipamento ali, tá? Ela chutou a bola com esse equipamento. A perna dela é paralítica. Ela é uma pessoa com paralisia nas pernas, mas ela conseguiu chutar uma bola usando esse equipamento aqui. Foi bem legal. Então tá aqui, ó, tá dizendo, paciente testando um exoesqueleto robótico que capta sinais do cérebro e realiza o movimento pensado no laboratório, no projeto Andar de Novo em São Paulo. Então, ela pensa que ela quer andar e essa máquina aqui presa na perna da pessoa faz com que ela dê um passo para frente. Tá bom? Então, no futuro, vão ter equipamentos que é uma pessoa que não tem movimento nas pernas, ela vai entrar, igual esse aqui, ela vai sair andando por aí normal, como uma pessoa comum, só que com um robô grudado nas pernas dela. Tá bom? Beleza? É isso, pessoal. Então a gente termina aqui essa parte do sistema nervoso, tá? Espero que você tenha feito aí as anotações, porque vai ter outra avaliação logo, né? Daqui a pouco, terminando essa unidade, a gente vai fazer uma avaliação. Na semana que vem, nós vamos ver sobre os movimentos voluntários e movimentos involuntários do nosso corpo. Nós vamos ver também sobre o efeito das drogas, né, no sistema nervoso, como elas afetam o nosso corpo e fazem mal para a gente. E aí nós já vamos terminar essa unidade. Quando eu terminar essa unidade, eu vou aplicar uma nova avaliação. Então, provavelmente, essa avaliação, a semana que vem eu termino, né, o conteúdo, e na outra semana eu dou mais uma avaliação valendo mais 30 pontos. Ok, pessoal? É isso. Então, obrigado pela paciência, por ter assistido às aulas, prestado atenção. Espero que você tenha feito as anotações. E nos vemos semana que vem. Um abração. Tchau, tchau.